Meu amigo, as notícias econômicas não são exatamente animadoras. Veja só, temos dados a respeito do consumo em São Paulo, que é de fato um grande indicador. A cidade é a maior do Brasil, a mais expressiva em matéria econômica e é uma grande vitrine para tudo aquilo que acontece no país como um todo. São dados da FEComércio, ou seja, a Federação do Comércio, mostrando que na comparação anual, ou seja, considerando de março do ano passado para março deste ano, o consumo das famílias em São Paulo caiu 4,9%, o que é um claro indício de desaceleração econômica que, sem dúvida, nós já estamos vivendo. Não é só esse indicador que mostra isso. Vários indicadores já dão notícia de que, evidentemente, o Brasil está desacelerando em resposta, é claro, aos problemas econômicos que se amontoam por aí. Mais uma notícia ruim: o pior nível desde fevereiro de 2024, perdendo-se um ano nessa história. Ou seja, a economia realmente derrapando sobre o governo Lula. Vamos conversar a respeito desse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Pois bem, essa notícia aqui é nova, esses dados são bastante recentes, do pessoal da FEComércio lá de São Paulo, mas essa percepção de queda no consumo, queda no varejo, tem sido generalizada nos últimos meses. Olha só, dados de meados de abril. Essa notícia aqui é de meados de abril, estamos no começo de maio, estou gravando no dia 3 este vídeo. E olha só, esse setor teve um recuo de 1,6% no mês de março. Também são dados de março, são dados correspondentes, portanto, ajudam a corroborar o ponto que eu tenho trazido aqui no canal já há algum tempo. Uma queda de 1,6% em um mês e 1,8% em comparação com o ano passado. 17 estados tiveram queda nas vendas. E aqui o pessoal coloca, obviamente, que isso é um claro sinal de desaquecimento da economia, uma desaceleração, e também que o consumidor está mais cauteloso, está evitando gastar dinheiro por justamente não confiar no futuro econômico do país, não sabe para onde que a coisa vai caminhar nesse ritmo, nesse andar. Dados aqui então da FEComércio mostram o seguinte: aquela medida de índice geral, que é no caso aqui o índice de consumo das famílias, o ICF, que é medido em números, é um índice adimensional. E pois bem, ele atingiu 106,9 pontos, que é uma queda de quase 5% em relação a março do ano passado, e é o menor patamar desde fevereiro do ano passado. Então é um índice cumulativo. Os dados vão sendo compilados ao longo dos meses, ao longo das semanas, na verdade, isso aqui é um índice muito mais abrangente, para se chegar a esse número. E, enfim, quando há um crescimento desse ICF, estamos diante de uma economia aquecida do ponto de vista do comércio, do varejo. Agora, no atual cenário brasileiro, estamos justamente na tendência oposta, que é uma queda na atividade econômica. E de um mês para o outro, a queda foi substancial também, 2,7%. Ou seja, de um mês para o outro, houve um derretimento do consumo no Brasil. Isso é muito preocupante. O índice ainda está na zona do otimismo. Salvo engano, é 100 pontos. Geralmente, esses índices funcionam dessa forma. Ou então é 50 pontos para alguns com um tamanho mais restrito. Mas esse índice que está girando perto dos 100 pontos, esse deve ser o patamar de fato do pessimismo. Então, ainda estamos no cenário de otimismo na economia, pelo menos do ponto de vista do consumo. Mas estamos caindo e nos aproximando perigosamente da zona negativa. Veja aqui, obviamente, que o principal motivo para essa queda, para essa retração no consumo,
é a alta de preços que o pessoal chama aqui de inflação. Algo que tem impactado principalmente itens essenciais, alimentos, energia elétrica, combustíveis, tudo ficando mais caro. E são coisas que pesam demais no bolso dos mais pobres, principalmente. Essas altas não são tão terríveis para uma pessoa com padrão aquisitivo, uma renda familiar maior. Por quê? Esses itens, pense em alimentação, é um percentual muito pequeno do orçamento de uma pessoa muito rica. Agora, para uma família pobre, uma família que vive pelas beiradas, a alimentação acaba, a conta do supermercado como um todo, acaba representando uma grande parte do orçamento, junto ali com aluguel, conta de energia, conta de água. A alta nesses itens tende a impactar bastante negativamente as famílias mais pobres. Em decorrência disso, como os pobres são a maioria, essa é a verdade, você vê uma queda generalizada na atividade econômica do lado do comércio, do lado do varejo, que é o final de toda a cadeia econômica, que é onde realmente a coisa acontece. Também a alta taxa de juros tem prejudicado o comércio e vamos lá. A verdade é que o aumento da taxa Selic tem esse objetivo principal: reduzir a atividade econômica, reduzir as compras, a demanda da população para fazer com que os preços fiquem mais controlados, justamente para tirar liquidez do mercado. O governo imprime dinheiro como se não houvesse amanhã, esse dinheiro circula na economia, o Banco Central entra aumentando a taxa de juros para sugar um pouco essa liquidez e fazer com que o excesso de moeda acabe não se refletindo em uma alta de preços persistente. Então não é de não se esperar o cenário que nós estamos vendo, é até previsível. O que não é previsível é a queda da atividade econômica generalizada, que não se deve colocar apenas na conta da alta taxa de juros, mas sim de problemas estruturais persistentes aqui no Brasil. Veja que dentre os índices, os indicadores que formam o ICF, o índice de consumo das famílias, o pior foi o nível de consumo atual, esse que teve a maior queda, uma queda de 10% em relação a março de 2024. Então veja que dentro desse índice global tem coisas que realmente estão muito piores do que a média mostra. Variação mensal disso aqui foi de 5% praticamente. O acesso ao crédito recuou quase 7%, mais ou menos estável em relação a fevereiro, um pouquinho pior. É claro que num cenário com inadimplência alta, alta taxa de juros e uma economia fragilizada, o crédito vai ficar cada vez mais difícil e isso vai impactar a população mais pobre, principalmente. Algumas categorias tiveram melhora aqui na comparação anual, mas caíram no mês na comparação com fevereiro, ou seja, não tem de fato nada muito positivo nessa análise. O cenário é bastante desanimador. O que temos visto em matéria econômica é justamente isso, uma deterioração das condições de maneira geral da cadeia produtiva, e isso vai se refletir obviamente lá no comércio, lá no varejo. E não tem jeito. Se o consumidor compra menos, gasta menos no supermercado, gasta menos na loja de conveniência, na loja de roupas, se ele compra menos, o varejo tem que comprar menos do atacado, porque o estoque não precisa ser reposto com tanta velocidade. O atacado tem que comprar menos da indústria, a indústria tem que produzir menos, compra menos matéria-prima, toda a economia desaquece em função disso. E ao que tudo indica, estamos caminhando para esse cenário. Infelizmente, mais uma péssima notícia, mais um péssimo indicador relacionado ao desgoverno Lula. Olha aí, meu amigo, Donald Trump polemizou mais uma vez, postando uma foto dele vestido como Papa, obviamente uma foto criada por inteligência artificial. E o Donald Trump postar isso nas redes sociais dele não causa uma grande celeuma, porque o cara é polêmico mesmo, o cara gosta de fazer esse tipo de coisa, entrar na onda dos memes, ele é um cara, um sujeito das redes sociais de fato. Grande problema foi que o perfil oficial da Casa Branca no Twitter repostou essa foto, repostou essa imagem. Já tem uma tendência, de fato, dos perfis oficiais
da Casa Branca, também outros do governo Donald Trump, de entrarem nessa tendência de zoeira mesmo do governo, ficar repostando memes e essas coisas. Muita gente até reclamando do fato de grande parte dessas mídias, desses perfis oficiais, terem perdido a seriedade que seria esperada deles. E a crítica aqui, de fato, ao Donald Trump é um possível desrespeito à população católica dos Estados Unidos. Afinal de contas, ele é o presidente dos Estados Unidos e esse perfil é o perfil da presidência dos Estados Unidos. Então, um país que tem uma população católica substancial, população essa, inclusive, que ajudou Donald Trump a se eleger no ano passado. Foi uma mudança total de paradigma o voto dos católicos em Trump no ano passado, nas últimas eleições. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. E, pois bem, a imagem é essa aqui, tá postada, veja só, no perfil The White House, ou seja, perfil oficial do governo norte-americano, tá aqui, quase 2 milhões de seguidores. Eu acho que eles fazem um perfil para cada governo, salvo engano, porque eu vi vários arquivados, 40 e tantos. Enfim, eu não sei se tem 40 e tantos governos na história americana, deve ser mais ou menos isso aí. Então veja que é uma imagem feita por inteligência artificial, uma imagem até boa, diga-se de passagem, bem, uma boa qualidade, aqui bem convincente, exceto pelo fato do Trump ser o Papa. Aí realmente isso não é nada convincente. Mas ele postou, imagino que isso aqui na Truth Social, imagino que foi lá que ele postou a imagem originalmente, mas o print foi tirado e repostado no perfil da Casa Branca. Conforme eu disse, a grande celeuma mesmo foi causada por causa do caráter oficial dessa zoeira, dessa brincadeira aqui, que pode ser tida como, de fato, uma ofensa à fé católica. É uma ofensa? Não tenho muita certeza, certo? Eu sou católico. Quem me acompanha aqui há algum tempo sabe disso. Eu não me senti ofendido com isso aqui, absolutamente, mas achei de mau gosto, pelo momento que se vive atualmente. Tudo bem que o assunto sucessão do Papa é um trending topic em qualquer área, em qualquer país do mundo neste momento, mas não cai bem para um chefe de Estado fazer isso aqui. É claro que, vamos lá, pensando do ponto de vista estatista, pensando do ponto de vista estratégico para um governo, trazer seriedade para os órgãos oficiais é importante. Agora eu sou libertário, além de católico, libertário. Então, eu acho que tem que esculhambar mesmo. Essa é a verdade. Tem que tratar o Estado com a seriedade que ele merece, ou seja, seriedade nenhuma. Esse tipo de coisa ajuda o ideal libertário, que é justamente parar de tratar o Estado como algo sagrado, as instituições estatais como algo quase divino, e tratar isso como elas realmente são, uma máfia organizada para roubar as pessoas. Nesse sentido, Donald Trump está ajudando muito a causa libertária, tirando toda a reverência, todo o decoro dos órgãos oficiais que estão muito animadinhos em ficar participando das zoeiras do Donald Trump. Enfim, o negócio acabou repercutindo, essa é a verdade, o pessoal ficou meio revoltado e há alguma razão sim para essa revolta, não vou mentir. O pessoal aqui do G1 selecionou alguns comentários, mas vamos lá. Deve ter comentário falando bem, comentário falando mal. Fizeram o filtro dos comentários mais favoráveis. Enfim, achei engraçado que eles não falaram aqui claramente que é uma imagem criada por inteligência artificial. Disseram que a imagem parece ter sido gerada por inteligência artificial. Imagina o Trump comprando uma roupa de papa, se vestindo com essa roupa, ficando na pose ali para ser fotografado, aí fazem uma foto, beleza, obrigado, tira a roupa, bota a roupa, o terno típico dele de novo, só para fazer uma zoeira, quando você tem inteligência artificial para fazer isso. Disseram que, de acordo com a ferramenta Hive Portal, a probabilidade dessa foto ser feita por IA é de 99,9%. Ai, ai, a grande mídia. É brincadeira isso aqui. Pois bem,
O Trump já tinha feito uma piada nesse sentido antes. Ele falou a respeito da possibilidade da sucessão do Papa, né, quais eram as preferências dele nesse sentido, e ele disse que gostaria de ser Papa, seria a primeira escolha ele próprio ser Papa. E, enfim, é uma zoeira dele, sem sombra de dúvidas, mas o eleitorado católico norte-americano pode ficar ofendido com isso sim. Imagina se fosse o Lula, meu amigo, vestido de Papa. Imagina só, aí ele perderia o eleitorado católico de uma vez aqui no Brasil. Já tá perdendo. E ele perderia sem dúvida se fizesse uma brincadeira sem graça dessas. A verdade é que nos Estados Unidos, o eleitorado católico foi muito importante para o Donald Trump. Lá, o país não é... Acho que não saiu muito bem. Ah, tá aqui, né? O país não tem uma maioria católica como o Brasil tem. Tem uma maioria protestante, dado o histórico dos Estados Unidos, é uma coisa histórica de fato. Então, os católicos são um nicho da população lá nos Estados Unidos, um nicho grande, um nicho que tem crescido, mas não é a parcela majoritária da população. Tanto que eles são sempre contados aí junto com outros grupos que acabam pendendo para um lado ou outro nas eleições. Então, lá em 2020, o Joe Biden recebeu o voto de 52% dos católicos, sendo que 47% votaram no Donald Trump. Ficou bem pareado, mas a verdade é que o Trump acabou ficando em desvantagem, sendo que em 2016, na eleição anterior que ele venceu, ele teve 50% do voto católico contra 46% da Hillary Clinton naquela época. E em 2024, bem, a vantagem para o Donald Trump foi substancial. 56% dos eleitores católicos votaram nele, em comparação com 41% da Kamala Harris. Então foi uma diferença muito grande, como não acontecia há várias eleições. Uma vantagem que o eleitorado católico deu para o Donald Trump naquela ocasião, e que sem dúvidas, junto com alguns outros grupos que acabaram fazendo a diferença, isso aqui ajudou muito na vitória do Trump, talvez tenha sido fundamental para o resultado obtido. Então, realmente, a coisa acaba que não soa muito bem, é uma brincadeira que o pessoal diz aqui que não é engraçada, não é sátira, e não é inofensiva. Aqui eu já não sei se é algo ofensivo, acredito que não, mas não é engraçado no final das contas. O pessoal traz aqui, inclusive, para a ideia de que o Donald Trump quer ser adorado. Também não faz muito sentido, porque o Papa, em tese, não é Papa para ser adorado. Não sei exatamente o que o pessoal quer dizer com isso aqui, só que o pessoal reclamou, de fato, do uso de uma conta oficial administrada pelo governo que representa os Estados Unidos nas redes sociais e que faz uma brincadeira que pode ser considerada uma brincadeira religiosa que acaba pegando mal, sem sombra de dúvidas. Mas volto a dizer, do ponto de vista da quebra de decoro do Estado, de transformar o Estado em uma fonte de zoeira, isso aí é muito bom, sem sombra de dúvidas. Talvez prejudique as chances do cardeal de Nova York, se eu não me engano, eu não lembro de onde, que é um cardeal dos Estados Unidos que está entre os papáveis. Talvez o pessoal fique um pouco revoltado com a postura do Donald Trump e acabe descontando isso em um possível candidato norte-americano, mas aqui é apenas uma conjectura minha. Olha aí, meu amigo, tanto a viagem do Lula a Moscou para participar do Dia da Vitória, quanto a ida inexplicável da Janja para esse evento dias antes do marido tem dado o que falar, e não é para menos. Aliás, eu sempre digo aqui no canal, a Janja é o maior agente de oposição ao governo Lula que existe hoje no Brasil. A direita não chega nem perto do que essa senhora aqui, de uma beleza bastante questionável, é capaz de fazer com a imagem do próprio marido. Por quê? Ela viajou, alguns dizem aqui que é 4 dias antes do marido, outros dizem que são 6 dias antes, para ir lá no Teatro Bolshoi assistir o Lago dos Cisnes, enfim, ter uma vida de luxo, fazer turismo de luxo como a imperatriz do Brasil, que ela se considera. Só que o pior de tudo não é tanto ela participar dessas coisas, desses luxos, a gente já sabe disso. O pior é o evento em si e o fato do Lula se prestar ao papel de, nesse evento, para lamber as botas do Vladimir Putin, um evento onde só vai ter ditador,
só vai ter o suprassumo da falta de liberdade no mundo. E o Lula vai lá para envergonhar o Brasil às nossas custas. É algo escandaloso, de fato. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o nosso trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Qual que é a bronca nessa história aqui, então? Veja só, a Janja embarcou lá na Rússia, já chegou lá na Rússia, na verdade, embarcou na sexta-feira, chegou no sábado, hoje, dia que eu estou gravando este vídeo, 6 dias antes, aqui informação da Veja, do seu marido, do Lula, chegar oficialmente. Deve ter uma comitiva gigantesca. Você viu o tamanho da comitiva do Brasil no velório do Papa Francisco. Então, é daí para pior. Então, esse pessoal vai na quarta-feira, aliás, na quinta-feira, dia 8, para comemorar os 80 anos do chamado Dia da Vitória, comemorado aqui no dia 9 de maio, que foi quando a Alemanha foi derrotada oficialmente na Segunda Guerra Mundial. Então a Janja, olha só, ela viajou de aviãozinho da FAB. Você acha que ela vai pegar... nem sei se dá para viajar para a Rússia de voo comercial, não sei como é que tá esse negócio, mas você acha que ela iria se prestar a isso? Claro que não, ela foi de FAB, chegou de madrugada, quase de manhã cedinho lá, para uma visita no Kremlin, a convite do governo russo e etc. É aquela história, meu amigo. O Vladimir Putin precisa de autoridades de outros países para validar, para dar algum grau, algum verniz de legitimidade para o seu governo. Países que digam que o que a Rússia está fazendo hoje é normal. Então, se o Brasil se presta a esse tipo de pataquada, a esse espetáculo, ele vai receber a Janja, o Lula com tapete vermelho lá em Moscou. Venham, tirem fotos, filmem aqui, vamos aparecer juntos para mostrar que o Brasil endossa as ações da Rússia na Ucrânia. Basicamente é isso que o Vladimir Putin quer. Quer ser amigo do Lula? É claro que não. Então o pessoal aqui do antagonista reclama que a Janja, conforme eu disse, não é só a passação de vergonha de ter uma primeira-dama fazendo esse turismo de luxo às custas do pagador de impostos. Não é apenas isso. Olha só, ela tá com aquele discurso manjado e falso de um protagonismo feminino, aquela coisa aí progressista, propagando, dando aqui publicidade para a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma bobagem completa que já é muito bem interpretada, diga-se de passagem, como sendo uma pré-campanha. O pessoal até falou isso aqui, de fato, que não é só um tour político, já é uma estratégia eleitoral. Pois é, o Lula tenta ainda conseguir algum tipo de protagonismo ao redor do mundo. Em 2023 ele estava louco com essa possibilidade, mas enfiou os pés pelas mãos, apoiou o Vladimir Putin, apoiou o Hamas de várias formas, entrou numa crise diplomática com Israel desnecessária e o pior de tudo, do ponto de vista estratégico, porque a Ucrânia está longe, né? Israel está longe, uma outra realidade, apoiou o Nicolás Maduro no golpe de Estado que ele deu na Venezuela, na fraude eleitoral. Aí, meu amigo, as chances do sonhado Nobel da Paz do Lula foram para o saco, de fato e de maneira definitiva. Mas a Janja está tentando ajudar ele ainda assim. E pois bem, isso aqui é tudo uma ideia de marqueteiro, é claro, Sidônio Palmeira, criando a figura da Janja preocupada com os pobres e aquela coisa, uma bobagem sem tamanho, porque o pobre brasileiro está pagando essa farra. O pessoal aqui da AGU, do Bessias, aquele Bessias, pois é, eles já garantiram. Tudo que a Janja faz é de interesse público. Pois é, ela indo lá no teatro, curtir um turismo de luxo, é de interesse público do Brasil, naturalmente. Pois é, meu amigo. Então, inclusive, as viagens dela aqui, da Janja, são mais noticiadas do que as próprias viagens do Lula. As falas dela chamam mais atenção. Realmente, ela age como uma figura do Estado, embora ela não tenha cargo oficial nenhum, não tem ministério, não recebeu o voto de ninguém e não tem que prestar contas para ninguém. Uma coisa completamente absurda,
um poder sem qualquer tipo de moderação. Só que o problema realmente não está apenas nisso. Ela está lá. Olha aqui aonde que ela foi. O pessoal da SECOM divulgou a participação dela aqui e tudo mais, né? Enfim, ela foi para aqui ó, o Teatro Bolshoi, foi lá para assistir o Lago dos Cisnes, enfim, aquela coisa toda que a gente sabe muito bem. Ela vai em Moscou, não vai curtir a vida? Claro que vai. Vai aparecer nisso aí, vai dar o que falar, sem sombra de dúvidas. E eu e você vamos pagar essa conta. Você acha que ela tá tirando do bolso dela isso aqui? Meu amigo, com esse grau de transparência que o governo Lula impõe aos gastos da Janja, só que não, se bobear, ela tá recebendo para ir lá de fato. Inclusive, ela vai aqui para São Petersburgo, olha só, para assistir o Lago dos Cisnes lá. Você tá achando que ela vai ficar só ali no Kremlin, só ali em Moscou? Não, ela foi lá vários dias antes com uma finalidade, que é curtir mais um paizinho europeu. Já fez isso aos montes, né, meu amigo? Na França, lá comprou uma gravata pro marido lá. Meu amigo, esse pessoal tá aproveitando bastante a vida, dias de luta, dias de glória. Tava lá visitando o Lula na cadeia alguns anos atrás, agora tá curtindo os benefícios. Mas, volto a dizer, tudo isso não seria um grande problema se não fosse o alinhamento do marido dela com o Vladimir Putin. Se não fosse o alinhamento do Brasil via instituição, via presidente da República, com o que há de pior neste mundo. Então, meu amigo, olha só, essa imagem aqui apareceu publicamente, né? Quem são os líderes que confirmaram presença lá no desfile de 9 de maio em Moscou? Só tem ditador nessa parada, é impressionante. Primeiro que da América Latina, acredito que da América como um todo, né? Imagino que seja da América como um todo, só confirmaram presença o Lula, obviamente, cadê ele? Tá aqui, o palhaço do Lula tá aqui. O Nicolás Maduro, pois é, Nicolás Maduro, e o Miguel Dias-Canel, que é o presidente de Cuba. Só os bastiões da liberdade mundial que confirmaram presença nisso aqui. Impressionante, né, meu amigo? Quem vai estar presente? E olha só, tá cheio de presidente Abkhazia, eu nem sei que líder, se isso é um país de fato, né? Enfim, o baba-ovo do Putin aqui, o Lukashenko, vai participar. Os caras aqui de vários países daquela região. O presidente aqui do Vietnã, comunista, obviamente, as ex-repúblicas da União Soviética vão participar, né? Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão, um paizinho ou outro aqui da Europa, nada muito relevante por sinal. Palestina, obviamente, vai participar, a China, o Xi Jinping, e esse cara aqui, né, que é o Ibrahim Traoré, que por algum motivo a esquerda brasileira ama esse cara, né, um militar, é um capitão, se eu não me engano, tipo o Bolsonaro, um militar, e a esquerda não se segura. Eles babam o ovo desse cara aqui no Brasil, que é uma coisa impressionante. Mas veja que, por causa do Lula, nós vamos nos aliar a esse tipo de gente aqui ainda mais. É algo impressionante, algo lamentável, tão ou mais lamentável, para dizer a verdade, do que o turismo de luxo que a Janja faz às nossas custas. Isso é uma vergonha nacional, sem sombra de dúvidas. E volto a dizer, eu e você vamos pagar essa conta mais do que salgada. Meu amigo, estamos testemunhando a revolução Javier Milei. Pois é, o cara já superou o ceticismo mundial, como o pessoal da Gazeta do Povo bem colocou aqui. Aquela desconfiança a respeito da capacidade do governo Milei de resolver os gravíssimos problemas econômicos que a Argentina possuía e ainda possui, diga-se de passagem. É um longo caminho a ser trilhado para que a Argentina volte a ser aquela economia pujante do início do século XX, um dos povos mais ricos do mundo naquela época, e o Javier Milei está seguindo no caminho correto, sem sombra de dúvidas. E agora, aquilo que era um ceticismo, que era uma especulação a respeito da capacidade dele conseguir essa vitória econômica ou não, já se transformou em uma certeza graças aos
importantíssimos resultados que foram auferidos nos últimos tempos. Vamos conversar sobre isso, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, é só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, olha só, a questão do Javier Milei é muito importante. Toda a temática, a história dele até chegar ao governo da Argentina tem uma relevância muito grande porque o cara sempre foi um outsider, essa é a verdade. A Argentina já tinha ensaiado uma fuga do kirchnerismo com Maurício Macri, mas é aquela história, o gradualismo não resolve absolutamente nada, porque as mudanças econômicas não são relevantes o suficiente para evitar o retorno da esquerda ao poder. Foi exatamente o que aconteceu na Argentina. Maurício Macri não conseguiu fazer nada de substancial para resolver os problemas econômicos que já se acumulavam na Argentina, e o resultado disso foi o retorno do kirchnerismo ao poder, algo que afundou definitivamente o país na crise econômica que até hoje, de alguma forma, se arrasta. A Argentina começa a sair agora desse cenário. Então Milei surge dentro de todo esse contexto, a necessidade de resolver um problema econômico que se arrasta há décadas na Argentina de maneira rápida, de maneira célere, enfiando o pé na porta mesmo, como eu costumo dizer aqui no canal. E bem, isso aconteceu e tem acontecido de fato. Então a agenda econômica dele, sem sombra de dúvidas, é bastante eficiente. E o fato de o Javier Milei ter sido tratado como uma figura até caricata no passado, chega até a ser constrangedor para quem o tratou assim naquele momento. Porque o cara já se mostrou um grande talento em matéria econômica, capaz de reestruturar junto com o seu governo e, é claro, com o sacrifício pesado do povo argentino, capaz de reestruturar uma economia que já estava para lá de depauperada. Enfim, é importante lembrar, Javier Milei é um autodeclarado anarcocapitalista, o único presidente libertário do mundo de fato, e pragmaticamente ele se considera como um minarquista, porque é aquela história, ele é ANCAP, mas ele é presidente da Argentina, então ele participa de um governo, é o chefe de Estado, chefe de governo da Argentina, então ele age como minarquista, ou seja, um cara que reduz o tamanho do Estado para parar de pressionar, de sufocar a economia geral. E ele tem feito isso muito bem, diga-se de passagem. Então, aquele cenário que foi herdado pelo Milei quando ele assumiu o mandato lá em dezembro de 2023, meu amigo, o tempo voa. Você lembra quando a gente comentou aqui no canal da vitória expressiva e surpreendente dele no segundo turno? Pois é, meu amigo. Dezembro de 2023, o cara assumiu o mandato e grandes notícias foram apresentadas desde então. Ele tinha um país para governar que estava gastando pra caramba, inflação disparada, a economia totalmente travada por conta de burocracia, controles de capital, controles de taxa de câmbio. E bem, daí para frente o Javier Milei fez vários pacotes de decretos, medidas, projetos de lei. Em um pacotaço foram 600 artigos alterados dentro da legislação argentina e, enfim, cortou na carne estatal, demitiu um monte de funcionários, cortou uma tonelada de ministérios, secretarias, dentre outros, desregulamentou bastante, paralisou obras públicas e o resultado, meu amigo, foi surpreendente, claro, para quem não entende como as coisas funcionam, mas foi gratificante de maneira geral. Então, a inflação que chegou a bater 300% no comecinho do governo Milei caiu para 67% no acumulado de 12 meses, com tendência de queda, vai continuar caindo, ao que tudo indica. A pobreza subiu a 53% no início do mandato do Milei, caiu para 38% no final do ano passado, já deve estar menor, e o ano de 2024 foi o primeiro em 123 anos, que a Argentina não apresentou um déficit fiscal. É impressionante
esse resultado de fato. E, enfim, o economista aqui, Roberto Luiz Stroessner, fala que o corte de gastos foi a grande surpresa, ninguém achou que o Milei fosse cortar tão rapidamente isso aí. E bem, mesmo com todas as ressalvas do Congresso, todas as brigas com o Congresso da Argentina, o Javier Milei tem conseguido fazer aquilo que ele se propôs sem sombra de dúvidas. E, enfim, o outro economista aqui, o Armando Castelar, também parabeniza o Javier Milei, diz que é impressionante o que ele conseguiu fazer, principalmente do ponto de vista político, que é sempre um grande entrave. Enfim, não apenas a questão dos indicadores macroeconômicos são muito importantes, a inflação controlada, a pobreza caindo e crescimento econômico nos últimos trimestres, diga-se de passagem, mas veja só, a percepção da capacidade política do Milei já é reconhecida no pessoal da mídia internacional. A revista Time incluiu Javier Milei na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2025. Também aqui o senhor Ian Bremmer, que é um cientista político, ele reconheceu que ele estava errado, ele era um cético em relação ao sucesso do Javier Milei, e de fato ele acabou se surpreendendo. A revista The Economist, inclusive, né, admitiu recentemente que o Javier Milei está mais propenso do que nunca a concretizar sua transformação na economia da Argentina. A recessão profunda, de acordo ainda com a revista, vai dar lugar a um forte crescimento econômico. Tem aqui o cara, o escritor argentino André Oppenheimer, né, que escreveu na coluna dele aqui no The Miami Herald, que é hora de reconhecer o êxito do Javier Milei na economia. O FMI tem também seguidamente parabenizado o governo da Argentina por tudo o que tem sido feito de maneira geral, projeta um crescimento superior a 5% para o país este ano e no ano que vem também. De fato, enfim, grandes resultados, sem sombra de dúvidas. O FMI despejou dinheiro aí, vai despejar dinheiro na economia argentina como parte de um pacote negociado com o governo Milei, inclusive viabilizado por causa dessas mudanças todas aí. O Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento também vão dar dinheiro aí, vão emprestar, obviamente, dinheiro para a Argentina, e essa abundância de dólares agora permitiu ao governo acabar com as restrições de câmbio. E o que aconteceu? No primeiro momento, houve uma subida na cotação que foi prontamente revertida para um patamar anterior a essa liberação, ou seja, o peso argentino se mostrou resiliente frente ao dólar. E agora a cotação oficial e a cotação do dólar blue, dólar paralelo, se aproximam consideravelmente, praticamente uma anulando a outra, tendo uma única cotação no país, que é um grande interesse do governo Javier Milei, sem sombra de dúvidas. Pois bem, tem mais coisa ainda para ser feita na economia argentina, é só o começo das mudanças que o Milei quer fazer, e eu já falei várias vezes aqui no canal, eu sequer acredito que tudo que tem que ser feito na Argentina vai dar para fazer em um mandato. Eu acho que é só o começo, espero que o povo argentino continue confiando na mudança, não volte ao passado esquerdista, o que seria uma grande tragédia. Javier Milei tem agora o desafio de fazer uma base no Congresso Nacional importante. Neste ano, as regras são um pouco diferentes do que aqui no Brasil, mas ele tem chance de aumentar a sua representatividade lá no Congresso argentino. Se isso acontecer, o caminho dele vai ficar muito mais fácil e os resultados positivos vão ser potencializados. Como eu sempre digo aqui, a Argentina merece isso. O povo argentino merece ter sucesso econômico novamente, porque eles acreditaram no que é correto, fizeram um voto, deram um voto de confiança para o Javier Milei, estão sentindo na pele a necessidade e o custo de fazer as mudanças que são demandadas, são necessárias, estão passando por esse momento com resiliência, merecem sim todo o sucesso, e o Javier Milei merece os parabéns pelo que ele tem feito até o momento. Olha aí, meu amigo, mais sinais preocupantes da economia norte-americana, agora relatadas pelo site The Economist. O pessoal do Estadão repercutiu isso aqui no Brasil e, de acordo com a análise feita pelo jornal gringo, os Estados Unidos podem estar a apenas algumas semanas de um grande
choque econômico, obviamente em decorrência do tarifaço do Donald Trump, cujas maiores repercussões a gente ainda não faz ideia de quais serão, qual a intensidade dessa história, quais os impactos que isso terá na economia norte-americana e, é claro, na economia do mundo todo, porque o que acontece nos Estados Unidos repercute em todo o mundo e essas tarifas são direcionadas para todos os países em maior ou menor grau, a depender das negociações, mas é algo generalizado e as preocupações também são generalizadas. Vamos dar uma olhada nesses dados, mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. E olha só, a análise que o pessoal faz olhando dados em tempo real mostram sinais preocupantes, principalmente na relação entre o comércio dos Estados Unidos com a China, que de fato é o ponto mais crucial nesse caso aqui. Então, veja que o mundo está desesperado, conforme o pessoal do The Economist coloca aqui, para avaliar os danos que essas tarifas do Donald Trump podem causar. Ninguém tem certeza de qual vai ser esse patamar, do tamanho que isso aí vai representar em matéria de decréscimo econômico. Ninguém sabe nem se vai acontecer algo nesse sentido, é a grande verdade. Mas o fato é que a preocupação é real. Estamos falando de um problema que é no mínimo realista. Cravar, bater o martelo de qual vai ser o impacto na economia, ninguém consegue fazer, mas que algum impacto vai ter, é razoável pensar dessa forma. Então, o que acontece? Os especialistas estão usando técnicas para prever isso aí, assim como aconteceu na época da pandemia, olhando indicadores acessórios para tentar prever o principal. E bem, fazendo também esse tipo de análise, mensurando as coisas dessa forma, os especialistas sugerem que os Estados Unidos ainda não começaram a cambalear. A economia ainda está estável, mas os problemas estão chegando. Por exemplo, a preocupação entre consumidores e empresas tem crescido, isso antes do tarifaço. O tarifaço só piorou isso de fato. Veja aqui, por exemplo, que agora há uma certeza de que os Estados Unidos tiveram uma contração econômica no primeiro trimestre desse ano. E se tiverem uma contração nesse trimestre que nós estamos agora, que se encerra no final de junho, os Estados Unidos estarão em recessão técnica, que são 2 trimestres seguidos com economia decrescendo. Imagina essa notícia se espalhando pelos jornais, pelas análises. Estados Unidos em recessão técnica por causa do tarifaço do Donald Trump. Vai ser uma hecatombe econômica se isso acontecer, mas está cedo ainda para cravar algo nesse sentido. Então, o déficit comercial aumentou muito, por quê? Porque as empresas estão comprando demais lá de fora, aumentando absurdamente os seus estoques para evitar um tarifaço lá na frente. Com medo do preço subir muito, talvez se tornar inviável. Então tá todo mundo correndo atrás para evitar uma situação em que comprar de fora seja completamente inviável de fato. Então, o pessoal aqui avalia, por exemplo, a questão dos navios. Como que está o indicador do comércio via navios, containers, lotados de produtos cruzando os oceanos de maneira geral. Então, olha só, o pessoal mostra que há um impacto limitado até o momento dessa guerra tarifária. Na semana passada, 10 navios porta-containers chegaram até Los Angeles e Long Beach, que são os portos de entrada principais dos produtos vindos da China. Só que esse número é praticamente o mesmo de um ano atrás. Acontece que a navegação entre a China e a costa oeste dos Estados Unidos leva aí de 2 semanas a 40 dias. Então tem muitos navios que chegaram agora que partiram antes do início do tarifaço. Não dá para medir isso aí. Agora, outros indicadores são um pouco mais assustadores. Veja aqui, por exemplo, que as reservas para viagens entre China e Estados Unidos caíram 45% em relação ao ano anterior, nesse mesmo período, na semana iniciada em 14 de abril.
as viagens em branco aqui, por exemplo, né, quando o navio pula para um porto ou uma transportadora opera menos navios aqui, uma rota para equilibrar o serviço, isso aqui aumentou para 40% em todas as viagens programadas, o que é um problema sério. Outra coisa aqui, né, o custo de navegação entre Xangai e Los Angeles caiu $1.000 no último mês por container. O que isso significa na prática? Menor demanda. É simples assim, se tem menos demanda por um serviço, no caso aqui um serviço, o preço desse serviço tende a cair. Em comparação, o preço dos transportes de mercadorias do Vietnã para os Estados Unidos subiu $1.000. Então, na prática, isso pode representar inclusive uma fuga para os transportadores. Estão procurando fornecedores alternativos no Vietnã, bem perto da China, e que pode ser até um país laranja nessa história, de maneira em que a demanda por containers vindos do Vietnã aumentou consideravelmente, enquanto que daqueles vindos da China, a demanda caiu. Então, ainda é cedo para medir exatamente os danos que esse tarifaço do Donald Trump pode ter causado, porque, na verdade, o choque comercial costuma demorar um pouco para acontecer. É por isso que a estimativa é para daqui a algumas semanas. Já tem um mês do anúncio do tarifaço, sendo que há uma pausa de 90 dias nas tarifas para a maior parte dos países no mundo. Então, não há um impacto generalizado ainda. Só que temos um mês decorrido. Se a gente colocar mais umas 4 semanas, serão 2 meses ao todo do início do tarifaço. Vai ser possível ver com mais clareza os impactos que isso aqui pode causar na economia dos Estados Unidos. Então, o pessoal pontua aqui que os estoques, né, a cadeia de suprimento dos Estados Unidos precisa ser alimentada com muita frequência, a sustentabilidade dela dura pouco tempo, então qualquer alta no preço de importação vai ter impacto na economia dos Estados Unidos, na ponta final, que é o consumidor, em não muito tempo. Né? Análises feitas sobre tarifas lá no primeiro mandato do Donald Trump, que foram muito mais modestas do que isso, mostram que essas tarifas, olha que surpresa, foram repassadas integralmente ao consumidor americano. É o que eu sempre falo aqui. Quem paga a tarifa é o povo do país que impõe essas tarifas. O povo tem que pagar mais caro pelos mesmos produtos e provavelmente isso vai acontecer com o povo norte-americano, sem sombra de dúvidas. E embora haja, nesse caso, um incentivo para o fornecedor procurar alternativas, procurar importar de outros países, buscar fontes mais baratas, isso costuma demorar 1 ano para ser ajustado. E isso aconteceu lá atrás com tarifas menores. Imagina um ajuste agora com tarifas generalizadas e maiores. Talvez demore muito mais do que isso aqui, sem sombra de dúvidas. Enfim, várias empresas foram pegas desprevenidas nesse sentido, empresas exportadoras, empresas de transporte transoceânico, e tá todo mundo meio que tentando entender para onde que a coisa vai, para onde que isso aí vai seguir de fato. Então, empresas já estão congelando, por exemplo, planos de investimento em contratação por causa da incerteza, e ainda que haja um cenário mais claro lá na frente, um cenário até mais favorável, mais otimista, a probabilidade é que se demore um tempo ainda para a retomada completa dessas atividades. É aquilo, meu amigo. Donald Trump fez uma aposta muito arriscada em algo que, como libertário, eu não posso defender absolutamente, que é o aumento de tarifas. Isso aí, quem paga a conta é o povo do país sempre. Em breve nós vamos saber o preço disso. A economia norte-americana vai começar a sentir os impactos de forma mais clara. Infelizmente o mundo todo vai sentir também, porque isso é algo sempre generalizado, sempre globalizado. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.